E eu via, noite e dia, a casa da vizinha, o corpo sem vida de sua filha. Por favor, pelo amor de Deus, tire minhas filhas dessa casa agora. A situação saiu de controle. Com a boca vedada por uma fita, um machado pairando sobre meu pescoço. Com um caderno e uma caneta em mãos, encontro meu único refúgio neste ambiente fechado, quente e nada agradável, onde tenho permanecido por muitos anos, devido a problemas que tive no passado, dos quais continuarei a enfrentar caso deixe este lugar. Pretendo registrar minhas memórias neste caderno. Desde a juventude, eu testemunhava o que os outros não viam, sentindo um medo constante no peito. Temos medo do que não conhecemos. Um espírito, um demônio, um fantasma. Eu não sabia ao certo. Todas as noites, ao deitar-me, uma presença no fim do quarto fitava-me intensamente e o medo me impelia a correr para o aconchego dos meus pais. Contava-lhes o que via, mas eles não enxergavam nada e por isso não acreditavam em mim. Com o passar do tempo, acostumei-me com a presença daquela figura que me observava todas as noites, sem emitir uma só palavra. Uma noite, ao despertar na escuridão, deparei-me com ela diante de mim, revelando sua terrível aparência. Seu rosto desfigurado, desprovido de pele, olhos arregalados, cabelos longos e um corpo coberto por pelos. Em silêncio, fitava-me fixamente. E o medo avassalador tomou conta de mim. Tentei gritar, mas nenhum som escapou de meus lábios. Meu corpo imóvel recusava-se a obedecer. A sensação de impotência era indescritível. Meu coração pulsava descontroladamente enquanto a figura se aproximava cada vez mais. E a primeira vez, seu semblante transformou-se em um sorriso. Nesse instante, consegui fechar os olhos e deixar escapar um grito. Meus sentidos retornaram. Ao abrir os olhos novamente, nada mais estava lá. Havia desaparecido por completo. Levantei-me ofegante e exausto, como se tivesse corrido uma maratona. O terror ainda dominava meu ser. Meus pais despertaram com meu grito e vieram até mim. Relatei-lhes o ocorrido, mas para eles não passava de um pesadelo tolo. Eu tinha certeza do que vi. Era real, não um mero devaneio. Na manhã seguinte, ao pesquisar na internet em busca de respostas para aquela madrugada assustadora, deparei-me com um relato sobre uma experiência denominada paralisia do sono. Isso trouxe certo alívio, pois se encaixava perfeitamente no que vivenciei, ilusões criadas por minha mente. Ao anoitecer, fui dormir com um pouco de receio, porém com uma tranquilidade em saber que o ocorrido não era real. Ao despertar na madrugada seguinte, deparei-me novamente com aquela figura demoníaca fitando-me nos olhos, exatamente como na noite anterior. Paralisado pelo medo, mais uma vez o terror tomou conta de mim. Aquilo parecia tão real. Dessa vez, porém, ele não se contentou em apenas me assustar. Com uma das mãos tampou minha boca, enquanto na outra segurava uma faca, com a qual fez um corte profundo em meu abdômen. Sangue manchou minha cama e a dor era palpável. Em seguida, moveu a lâmina lentamente em direção à minha garganta, cortando-a. Meus olhos piscaram e nada mais estava em meu quarto. Meu abdômen e garganta estavam intactos, nenhum vestígio de sangue. Aquilo não era paralisia do sono. Eu estava enlouquecendo. Ao buscar meus pais para relatar o ocorrido, descobri que não estavam em casa. Eu estava sozinho. Tentei dormir novamente, mas o medo era avassalador. Então
Ao dirigir-me à cozinha em busca de conforto, avistei uma sombra rápida seguindo em direção ao quarto de meus pais. Eu sabia que era um chamado para mim. Empunhando uma faca, fui até lá, determinado a pôr um fim naquele terror. Ao chegar no quarto, deparei-me com meus pais deitados no chão, cobertos de sangue. Ao lado deles estava a mesma figura demoníaca que me atormentava. Com um sorriso macabro, deitou-se na cama e adormeceu tranquilamente, como se nada estivesse acontecido. Aquela era a minha oportunidade de vingança. Aproximei-me e cravei a faca em seu peito. Ele abriu os olhos e começou a gritar, mas minha fúria era incontrolável. Finalmente, ele estava morto. Ao olhar para o lado onde estavam meus pais, não havia mais sangue. E ao observar o demônio que havia matado, percebi que ele não estava mais lá. Em seu lugar estavam meus pais, cobertos de sangue. Eu havia feito aquilo, mas não podia ser real. Um barulho na porta anunciou a chegada da polícia, alertada pelos gritos. Fui algemado e levado. Durante meu julgamento, relatei o que aconteceu, mas fui condenado, mentalmente perturbado e encaminhado a uma clínica especializada. Lá, as coisas só pioraram. Via o mesmo demônio constantemente, relembrando-me do que fiz aos meus pais. Incapaz de conviver com os outros, sempre tentava ferir alguém, convencido de que esse alguém era o demônio de minha mente. Os medicamentos não surtiam efeito e ali entre a realidade e a ilusão desapareceu. Após 2 longos anos ferindo funcionários e pacientes, concluíram que minha condição era irreversível e me confinaram em um quarto à prova de som, trazendo-me apenas 2 refeições diárias. O demônio insano permanecia no canto do meu quarto, fitando-me incessantemente e atormentando-me apenas durante as paralisias do sono. O pensamento de suicídio me assombrava constantemente, mas uma pequena esperança de uma vida normal ainda persistia em mim. Conversar com outras pessoas seria um alívio bem-vindo. Contudo, nesse lugar isolado, sem distinguir quando é dia ou quando é noite, eu apenas pedi um caderno e uma caneta ao funcionário que me traz as refeições diariamente, para se sentir menos só. Mesmo ele nunca ter dirigido uma só palavra comigo, atendeu ao meu pedido. Uma vez, um grupo de amigos aventurou-se a acampar numa mata, conhecida como Solo Cinzento, devido às lendas que descreviam a floresta sendo coberta de cinzas quando os anjos desciam dos céus. Foi um dia de festividade. Eles beberam, cantaram e riram durante todo o dia, até a inevitável chegada da noite. Inúmeras nuvens encobriam as estrelas do céu, enquanto um frio pairava sobre as pessoas. Assim, vestiram seus casacos, reuniram-se em círculo e acenderam uma fogueira no centro, cuidada por um rapaz chamado Will. Posteriormente, Will, após acender a fogueira, começou a narrar contos de terror com o intuito de incutir medo em seus companheiros de acampamento. Essas histórias giravam em torno daquele local específico, relatos de demônios assombrando aquele ponto, aquela floresta e todo o ecossistema da região. Conforme as narrativas de Will, aqueles que acampavam ali desapareciam da sua realidade e eram levados ao inferno pelos demônios do Satanás. No entanto, a maioria dos amigos estavam demasiadamente embriagados para permitir que o medo se apossasse de seus corpos. Na verdade, estavam mais focados em vomitar devido à bebida ou a rir sem motivo aparente. Algumas exceções ouviam atentamente as histórias de Will, especialmente uma jovem chamada Gore, que seu olhar permanecia fixo nos olhos de Will. Seus arrepios eram evidentes.
O pavor evocado pelas histórias deixava Gore perplexa. Gore continuou a ouvir atentamente as histórias de Will até que, em um vislumbre periférico, conseguiu distinguir uma sombra movendo-se ao redor da fogueira. No entanto, devido ao medo evidente que obscurecia sua mente, ela automaticamente descartou como uma mera criação da sua imaginação, um produto do medo momentâneo que experimentava. Alguns segundos depois, outra sombra foi avistada, e ela alertou todos os seus companheiros sobre o que tinha visto. Talvez não fosse uma criação da sua imaginação, afinal, mas ninguém deu importância. Alguns estavam tão animados que não refletiam sobre quais sombras aleatórias poderiam estar observando-os. Poderia ser a sombra de algum animal ou simplesmente o fruto da imaginação da garota. O próprio contador de histórias não prestou atenção e, ao concluir seus contos, juntou-se à alegria com os amigos. Gore, assentada no mesmo recinto, percebeu uma pressão em seu ombro direito, como se a mão ali repousasse. Instintivamente, voltou-se com espanto e defrontou-se com a criatura revestida de densos pelos negros, olhos penetrantes e amarelados. A entidade ereta parecia atingir 2 metros de altura. Diante daquela visão inédita, Gore se sobressaltou, proferiu um grito e, ao observar seus amigos do lado, preparada para fugir, constatou que todos jaziam prostrados, adormecidos no solo. Após alguns passos em sua corrida, ao olhar para trás, a criatura havia desaparecido. Apesar de seus esforços desesperados para despertar os amigos, Gore não obteve êxito. Enquanto alguns poderiam conjecturar que ela estava em delírio, Gore considerava tal possibilidade e outras conjecturas. Um grito de angústia irrompeu de seus lábios, e ao piscar os olhos, encontrava-se dentro de uma das barracas, deitada ao lado de alguns amigos. A certeza de que tudo não passava de um pesadelo lhe ocorreu. Erguendo-se, ofegante, Gore saiu da barraca, na penúmbria, com a fogueira como a única luminosidade. Sombras moviam-se em torno do fogo, como se dançassem em sua luz. Neste instante, a jovem precipitou-se de volta para a barraca, indagando-se se testemunhará um pesadelo ou ainda nele se encontrava. Ao alcançar a tenda, deparou-se com seus amigos que antes repousavam ao seu lado, agora mortos de despidos, manchados de sangue. Um tinha a garganta cortada, o outro a cabeça fendida no meio. O terceiro, sobre o qual fixou os olhos, exibia apenas parte da cabeça, como se o restante tivesse sido devorado. Por fim, havia um último cadáver, cuja cabeça fora arrancada do corpo. Diante dessas visões desoladoras, Gore começou a vomitar desesperadamente. Seus olhos marejaram de lágrimas. Paralisada diante de seus amigos inanimados, sem saber como agir, sem decidir se deveria sair da barraca ou permanecer ali. Correr para fora da mata naquela escuridão sagrada ou permanecer junto à fogueira, aguardando o aparecimento de algum colega. Não houve tempo para tomar a decisão, pois depois de seu segundo grito, a fogueira se apagou e o céu noturno iluminou o ambiente ao ponto de conseguir observar o solo ficando coberto de cinzas. Cinzas essas que estavam caindo do céu. Enquanto observava esse fenômeno, algumas risadas incomuns cercavam o ambiente ao seu redor, parecendo vir de todos os cantos, e o medo só aumentava. Seus olhos já não piscavam mais. Seu coração acelerava intensamente. As pernas tremiam descontroladamente. Seu corpo não permitia dar um passo sequer. Sua voz já não saía mais. Era como se estivesse perdida. Após alguns segundos, exatamente no mesmo lugar,
Alguns seres começaram a emergir daquele solo coberto de cinzas, como se fossem almas malignas saindo do inferno. Dezenas deles saíram e agarraram a garota, levando-a para o local de onde vieram, debaixo das cinzas do solo. Gore debatia, tentava escapar, fugir, mas era fraca diante daquelas entidades, até que, por fim, foi engolida por completo. Na manhã seguinte, meus amigos e eu acordamos normalmente, sem nenhuma gota de sangue em corpo algum. Sentimos falta da nossa amiga, Gore, e procuramos por horas, mas não encontramos nenhuma pista. Ao partirmos, acionamos a polícia. Durante um mês inteiro, buscas foram realizadas pela garota e sem sucesso. Ela havia desaparecido por completo. Um ano após o ocorrido, eu, Will, fui sozinho numa manhã de domingo para o mesmo local onde acampamos naquela ocasião. Exatamente onde a fogueira foi acesa, havia uma árvore, e nesta árvore estava uma garota com uma corda amarrada no pescoço. Seu corpo estava deteriorado, como se tivesse morta há um ano. No solo, exatamente sobre a direção do mesmo corpo, havia uma porção de cinzas e um diário sobre ela. Ao abrir o diário, estava escrito o ocorrido de sua morte. Meu pai sempre foi meu herói. Enquanto meus amigos de infância queriam ser o Batman, Homem-Aranha, bombeiro, policial, eu queria ser o meu pai. Em todas as minhas lembranças felizes, era ao lado dele que eu estava. Ele era meu companheiro, amigo e protetor. Ouvia meus amigos, aconselhava-os, indicava o melhor caminho e sempre o resultado era satisfatório. Por fim, meu pai e amigo tornou-se também o herói de meus amigos. Se o brinquedo deles deixasse de funcionar, era em nossa casa, a oficina que eles procuravam. Se a festa fosse longe, meu pai seria o pai da vez. O amigo exagerava na bebida. Nós não pensávamos duas vezes. O número de telefone do seu Tonho era o que aparecia em nossa mente. Porém, ele era nosso cúmplice, guardava segredo absoluto dos delitos praticados na fase da adolescência. Minha mãe era outra derretida pelas gentilezas de Tonhão, Tony para ela. Quando as coisas ficaram estranhas no nosso bairro, minha mãe ficou assustada. Todos nós ficamos horrorizados. Estava chovendo muito e acordei durante a noite. Ouvi um barulho no quintal, sons que vinham da garagem. Uma garagem proibida. Só papai podia entrar lá. Olhei pela janela e notei uma luz fraca que vinha de dentro. Ao amanhecer, percebi uma bota de meu pai toda suja de lama e gotas de sangue. Pensei, deve ser tinta. Eu, com 12 anos, não tinha a menor noção das coisas que aconteciam em nosso bairro. Imagine no mundo, ouvia uma coisa aqui, outra ali, mas nada de muito concreto que me deixasse na época com medo, ou que me fizesse suspeitar de algo. Minha vida ainda era perfeita, minha vida ainda era um verdadeiro paraíso. Hoje tudo faz sentido. Mulheres começaram a desaparecer, aparentemente sem nenhuma ligação entre si. Apenas mulheres, idades variadas, profissões distintas. Nessa época eu não tinha ideia de nada. Vivia em um mundo infantil, depois não tão infantil. Um adolescente comum, egoísta e imaturo, alienado para as coisas que ocorriam ao meu redor. Porém, fatos isolados começaram a deixar de ser isolados, e eu, talvez por ter amadurecido, comecei a perceber certas atitudes de meu pai. Alguns comentários que antes não teria notado. Eu comecei a desconfiar que meu pai pudesse ter algum envolvimento com o desaparecimento das mulheres. Meu pai não poderia ser o monstro que sumia com aquelas mulheres. Meu herói e amigo. Não, isso não poderia ser verdade. Depois que minhas suspeitas começaram, fui pesquisar os fatos e descobrir que a primeira vítima sumiu em 1990. Nossa vizinha tinha 16 anos, era rebelde,
como a mamãe costumava dizer. Mas hoje seria considerado uma jovem que gostava de se divertir. Ela frequentava baladas, saía com rapazes, uma jovem feliz. Então essa vizinha Amanda desapareceu depois de ir a uma festa. E foi justamente na época que eu me lembro de meu pai ter chegado em casa com as botas sujas de lodo. Um dia de muita chuva. Como Amanda era rebelde, frequentava lugares diferentes das meninas ditas de família. Todas pensavam que ela havia fugido com seu namorado, que também desapareceu. No ano de 1995, uma professora do ensino médio também desapareceu. Ana Júlia era professora gente boa do colégio. Pró de matemática, a matéria que assustava todos, mas ela fazia os números terem outro sentido para nós. Ela sumiu sem deixar rastro. Nunca a polícia descobriu seu paradeiro. Familiares, amigos, alunos e o corpo docente da escola promoveram uma campanha para saber notícias suas. Fotos foram espalhadas, cartazes, os jornais anunciavam seu desaparecimento. Tudo em vão. Nunca soubemos o que aconteceu com ela. O tempo passou e o caso caiu no esquecimento da comunidade. Em 1996, outro desaparecimento. A atendente da farmácia, uma jovem senhora de 50 anos, tinha os cabelos negros, olhos grandes e bem pretos. Ela me lembrava a Mortícia da família Addams. Foi nesse período que comecei a perceber algumas características de meu pai. Um comentário aqui, um olhar diferente ali. Já estava com 18 anos e desconfiava que as coisas estranhas estavam acontecendo fora do meu paraíso. Passei a observar o sumiço das mulheres. Eram sempre mulheres. E para todas elas, meu pai apontava um defeito para descobrir o possível sumiço da vítima. Como eu não havia percebido essa personalidade de seu Tonho antes. Meu pai tinha uma oficina na garagem, um local proibido para mim e para a mamãe. Ele costumava ficar lá por horas e horas. Ouvíamos ele bater em coisas, afiando ferramentas, barulhos de furadeira, martelos, mas sempre depois desse arsenal em movimento, ele aparecia com alguma coisa construída por ele. Um banco para o jardim, um baú para armazenar brinquedos e etc. Eu já estava me preparando para ir à faculdade. Foi quando meu mundo desmoronou. Precisei de uma ferramenta para desmontar a minha cama. Fui na oficina de meu pai. Pensei, como já era grande, quase adulto, ele não se importaria se eu pegasse sua ferramenta. E na oficina percebi que havia outra porta trancada. Parecia que vinha um barulho de dentro, gemidos. Deve ser um animal morrendo, pensei. Tentei abrir a porta, mas ela estava trancada. Procurei as chaves e não achei. Lembrei-me que meu pai sempre estava com uma chave no bolso separada das demais. Deveria ser aquela. Peguei a ferramenta que procurava e deixei o local meio a contragosto, porque queria saber que animal estava ali sofrendo. Fui para a faculdade. O tempo passou, mas a dúvida perante o sumiço das mulheres não saía da minha mente. Comecei a me lembrar de coisas que na época pareciam ser sem importância, como a implicância de meu pai com a atendente da farmácia, o ciúme dele quando dizia que a professora de matemática era melhor, ou quando mencionei na infância que gostaria de uma namorada bonita como Amanda. Papai ficou bravo. Disse que teria que namorar alguém como a mamãe. E aquele som vindo da garagem, um animal com dor. Fechei os olhos para o sumiço da irmã do meu melhor amigo. Nunca ninguém soube o paradeiro dessa menina. 12 anos apenas. Eu suspeitava, mas meu pai herói não poderia ser o culpado. Na faculdade conheci Susan, ficamos amigos e logo um amor surgiu e começamos a namorar. E não conseguindo mais guardar essa desconfiança apenas comigo, desabafei com ela. Su, tenho suspeita de crime, tenho vergonha, tenho medo e tenho raiva, disse a ela, meio envergonhado.
Fale, querido, o que te atormenta? Contei a ela tudo o que aconteceu, desde o primeiro sumiço da vizinha, da professora, da atendente da farmácia e, por último, a irmãzinha de meu amigo, de minha suspeita sobre meu pai ser o culpado. Tenho vergonha de pensar que poderia ser ele. Bom, em primeiro lugar, temos que investigar os hábitos de seu pai. Você já fez isso alguma vez? O que ele estava fazendo nos dias que essas mulheres sumiram? Quando as primeiras mulheres desapareceram, eu era apenas uma criança e depois um adolescente. Mas de um tempo para cá, comecei a relacionar os casos. Contei a ela sobre o dia que vi as botas sujas dele e contei sobre o animal que pensei ter ouvido dentro da sua oficina. Tenho uma ideia, Sue disse. Vamos fazer uma surpresa para sua família. Você vai me apresentar como namorado nesse feriadão e podemos entrar na oficina proibida de seu pai. Eu estava com vergonha de minha suspeita. Meu pai sempre foi um homem de respeito, íntegro, de reputação intocável. Como poderia pensar isso dele? Mas não tive opção. Tinha que tirar essa história a limpo. Em casa, eu e Susan esperamos todos dormirem e fomos à oficina proibida. A porta estava fechada, não conseguimos entrar. Teríamos que tentar pegar a chave com meu papai. Mas como? Ele não deixava essa chave por nada na vida. Esperei ele dormir, entrei em seu quarto e peguei a chave. A cena que presenciamos foi de arrepiar. Nunca em minha vida eu imaginei me deparar com aquilo. Uma mulher de aproximadamente 30 anos, amarrada numa cadeira, muito magra, abatida e chorava muito. Meu mundo caiu. Meu herói, meu amigo, não poderia ser o responsável por aquela atrocidade. A mulher amarrada com certeza estava dias sem comer. Estava muito magra e desidratada. Sua intenção era deixá-la só pele e osso. Ele a mataria, esquartejaria e trituraria seus ossos, não restando quase nada para o descarte. Assim, as mulheres evaporavam da face da terra. Descobri isso da pior forma possível. Aquela oficina cheirava podre produtos químicos, provavelmente para evitar a infestação de animais que poderiam ser atraídos pelos restos humanos. Infelizmente, a polícia técnica constatou o que acontecia ali, que meu pai era o responsável por todos os desaparecimentos das mulheres nos últimos anos, e constatou a maneira que seus corpos eram decompostos. Meu pai tornou-se meu pior pesadelo. Minha vida era um paraíso e fui expulso. Minha inocência foi arrancada, destruída sem piedade. Passei a ver as coisas como elas realmente eram, o que era bom e o que era um belo terror. A situação saiu do controle. O mundo mudou irremediavelmente e nunca mais será o mesmo. Contudo, uma esperança ainda persiste em minha mente. Há alguns anos, o número de vampiros começaram a aumentar rapidamente e sua organização em grupo trouxe uma dificuldade adicional na nossa caçada. Mais fortes e ágeis, enfrentamos um dilema ao nos defrontarmos com centenas deles portando apenas algumas armas de fogo. A situação tornou-se desafiadora e a oração muitas vezes se mostrou a única alternativa, embora raramente suficiente. O ataque às cidades tornaram-se mais frequentes, pois os vampiros sabiam que detinham todas as vantagens, desejavam uma guerra contra nós e assim a tiveram. Anos de massacre se seguiram com a determinação de dominar este mundo em detrimento dos humanos. Fomos derrotados sem possibilidade de defesa, desarmados e despojados de tudo. Em nossa era, a era dos Homo sapiens, tínhamos gados para nos alimentar e comercializar. Hoje, na era dos vampiros, nós somos os gados. O que um dia foi considerado gado entrou em extinção, tornando-se obsoleto para eles. Desconheço a realidade de outros locais, mas na fazenda onde resido,
não há vestimenta para nós. Cada um possui sua própria jaula e a solidão é a nossa única companhia. Os vampiros engenharam um sistema no qual o isolamento é a norma. Conscientes de que a liberdade de interagir um com os outros da nossa espécie pode resultar em planos de rebelião. Mesmo sendo mais fracos e desarmados, podemos surpreendê-los e eliminar alguns deles. No entanto, eles são cautelosos. Criar uma rebelião nesse local só resultaria em mais sofrimento. Se não podemos vencer, eliminar apenas alguns indivíduos agravaria a nossa situação. Meu desejo diário é escapar desse lugar, mas me pergunto para onde poderia fugir. Ao que tudo indica, vampiros estarão presentes em qualquer lugar que eu vá. No entanto, a possibilidade de alguns humanos viverem sem serem tratados como gado é plausível. Eles podem ter formado tribos e estarem vivendo ocultos em alguma região selvagem. Após a guerra, os vampiros abandonaram suas antigas moradias e passaram a residir em cidades e fazendas para trabalharem. Diariamente, diversos humanos são abatidos diante de meus olhos. Logo chegará o meu dia. Sem cerimônia, serei apenas abatido e esquecido. Meu sangue será colocado em uma garrafa para que alguém o beba enquanto dança alegremente. Minha carne será devorada poucas horas depois. Tudo ocorre rapidamente, pois eles preferem carne fresca. Se passar um dia, já consideram como deteriorada e descartam para o nosso consumo. Sinto a necessidade de escapar desse lugar e encontrar outros de minha espécie que vivem em liberdade. Tenho ciência de que a existência é real. Diariamente, um funcionário vem até a minha cela para trazer minha refeição. Um ato tão rotineiro que sua preocupação em ser atacado é mínima. Poderia empalar o pescoço dele com a lança que consegui há cerca de 4 semanas, quando fui retirado daqui para dar um breve passeio e a escondi sobre as palhas de minha cela. Uma vez por mês, somos levados para caminhar, mas nunca sabemos se será apenas um passeio ou um dia de abate. Logo, chegará o dia de minha caminhada. Talvez eu pudesse fugir, porém, colocam uma coleira em meu pescoço e me guiam como se eu fosse um cachorro. Se eu esperasse um momento de distração, a possibilidade de fugir ainda seria mínima. Se eu conseguisse destrancar o cadeado da minha cela, poderia escapar sem causar alvoroço. Escolheria um horário em que não estivessem por perto. Só perceberiam que eu não estou horas depois, e eu já estaria longe. Talvez já tivesse encontrado ajuda. Ao encontrar alguma tribo, poderia planejar a libertação de outros humanos. Com muitas pessoas unidas e armadas, poderíamos contra-atacá-los. Seria a nossa chance. Passei dias observando os melhores horários, o comportamento dos funcionários, o que faziam e o que deixavam de fazer. Eu precisava de uma oportunidade, eles nos tratavam como inferiores, presumiam que nenhum de nós teria coragem de tentar escapar dali. E é isso que me proporcionará a minha liberdade. Chegou o dia de minha fuga. Tudo estava planejado. O funcionário abriu a porta de minha cela e deixou um prato com a carne no chão. Nesse momento, de maneira rápida e precisa, coloquei um pouco de palha na tranca do cadeado. O funcionário saiu, fechou a porta, sem prestar muita atenção e sem perceber que o cadeado não tinha trancado. Era tudo o que eu precisava. Se ele notasse o ocorrido, poderia achar estranho e passar a prestar mais atenção em seu trabalho, o que dificultaria minha fuga. A sorte estava do meu lado. Eu esperei o nascer do sol. Nesse horário, todos os funcionários estariam recolhidos. Abri a jaula, olhei para todos os lados possíveis e fugi em direção a uma mata densa e fechada. Sem sinal de vampiros, minha saída da fazenda foi surpreendentemente fácil. No entanto, agora eu precisava encontrar outros como eu. Após caminhar por horas pela mata fechada, não encontrei nada. Humanos poderiam estar em qualquer lugar, inclusive naquela mata ou em outras. Já era noite e certamente perceberiam minha fuga. Estavam à minha procura e o funcionário desatento provavelmente já teria sido despejado. Empunhando a lança, estava determinado a enfrentar qualquer desafio por minha liberdade, mesmo que significasse a minha morte. Caminhei tanto que minhas pernas mal obedeciam, mas finalmente cheguei.
Uma fogueira crepitante iluminava a cena à minha frente. Observando humanos livres conversando ao redor do fogo, meus olhos se encheram de esperança. Havia tanto tempo desde a última vez que conversara com alguém que mal sabia como iniciar. Aproximei-me e, antes que pudessem questionar a minha identidade, me apresentei. Pedi ajuda e narrei minha história. Generosamente, eles me acolheram, ofereceram alimento e saciaram a minha fome com algo diferente de carne humana, o que me deixou profundamente grato. No dia seguinte, expus o meu plano de libertar outros humanos e fabricar armas para resistir aos vampiros. Contudo, a recepção não foi tão positiva como eu imaginava. Consideraram-me insensato, argumentando que seria impossível vencê-los, pois eles detinham um controle absoluto do território. Embora pudéssemos eliminar muitos deles, não seríamos capazes de derrotá-los completamente. Quando éramos poderosos, contávamos com milhares de exércitos equipados com as melhores armas, lutando juntos, e fomos derrotados. Como poderíamos vencer agora, com poucas pessoas armadas, no máximo com lâminas e arcos e flechas? Nunca conseguiríamos alcançar as armas de fogo, todas em posses deles, e carecíamos dos recursos necessários para fabricá-las. Eu refleti profundamente e de fato concordei. Era mais sensato permanecer oculto, mas vivo. Não desejo perecer pelas mãos daquela espécie demoníaca. Tampouco quero retornar a me alimentar de carne humana, nem testemunhar homens e mulheres sendo abatidos para satisfazerem os vampiros. Uma semana se passou e eu estou bem. Talvez tenham desistido de me procurar. Possivelmente acredito que eu esteja morto em algum recanto da mata. Os humanos desse lugar tornaram-se minha família. Caçamos juntos, trabalhamos juntos e desfrutamos de momentos de lazer em conjunto. Zelamos uns pelos outros e a sensação de liberdade que experimento é fascinante. Ao anoitecer, nos recolhemos para um sono tranquilo, despertando às 3 da madrugada, como de costume. Fechei os olhos e adormeci em paz. Ao despertar, percebi que estava imobilizado, com a boca vedada por uma fita, um machado pairando sobre meu pescoço, pronto para ceifá-lo. Eu estava de volta à fazenda, era hora do meu abate. O vampiro, com um sorriso no rosto, antes de me executar, me revelou a verdade. Nunca havia deixado aquele lugar, nunca encontrará uma tribo, jamais caçará ou cessará de consumir carne humana. Tudo não passará de uma ilusão. Dia antes do abate do gado, os vampiros usaram seu poder para criar ilusões em nossas mentes, proporcionando-nos momentos de felicidades que nos relaxam física e espiritualmente, tornando nossa carne e sangue mais saborosos. Após me contar a verdade, o funcionário decepou a minha cabeça com um único golpe de machado. Fui levado ao açougue, onde meu sangue foi drenado e vendido em apenas 2 horas. O restante do meu corpo foi adquirido por um único cliente em menos de 1 hora. Meu corpo foi disposto à mesa de uma família de 5 vampiros, que se banqueteara com meu cérebro, coração e demais partes, não restando nenhum vestígio de mim. Meu sangue foi dividido por 2 amigos que bebiam e riam, como se estivessem bêbados. Os vampiros triunfaram na guerra, dominaram o mundo e agora nos resta apenas rezar e aguardar por um milagre. Helena é uma menina muito organizada. Sua gaveta de meias possui divisórias e ela ordena os pares pelas cores, assim como faz com todas as demais roupas e livros também. Tudo nela é perfeito. Até mesmo seu cabelo Chanel é perfeitamente penteado e alinhado com seu corpo magro e delicado. Helena é uma jovem muito organizada. O quarto de Helena é todo na cor pêssego. O tom combina com seu estilo romântico. Ela é toda perfeita e até gosta de tomar chá em noites de chuva, como essa. Helena apenas detesta ler os noticiários. Tem medo de saber os perigos que todos correm. Evita saber dos estupradores e assassinos porque assim sente que dorme melhor. Ou pelo menos foi o que disse ao telefone com sua irmã minutos atrás.
Quem julgaria Helena? Bem faz ela em ser muito metódica e muito centrada, indo dormir cedo enquanto os trovões provocam medo em tantas pessoas, enquanto nas ruas as pessoas morrem. Isso destoa da perfeição. Não é bom. Há alguns minutos, Helena tomou outro banho, vestiu seu pijama, tomou um chá de camomila e se deitou para dormir. Cada passo milimetricamente pensado. Essa é ela. Essa é Helena. É uma boa menina. É sim, eu garanto. Ela tenta ser perfeita a todo momento e dificilmente aceita os próprios erros. Helena. Ah, Helena. Não entende que nada pode ser perfeito? Nesse momento, enquanto a tempestade cai, levanto meu corpo esguio e discreto, saindo do meu esconderijo, no qual fiquei o dia todo a observá-la. Pobre Helena, tão perfeita, mas nunca olha debaixo da cama.